Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos ser iluminados, esclarecidos, orientados. Que essa lição desta noite possa calar no fundo de nossos corações. Que esses exemplos trazidos nesse livro possam nos fazer refletir sobre nossas vidas, sobre nossas atitudes. Que possamos nos preparar cada vez melhor para essa transição do planeta. Agradecemos ao nosso irmão Emmanuel por todos esses ensinamentos, ao nosso irmão Chico Xavier, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e toda essa equipe espiritual que está sempre nos ajudando, nos esclarecendo, nos orientando. Pedimos que ilumine o nosso país, ilumine nosso planeta, e a cada um dos responsáveis por pequenos grupos, pequenas cidades, pequenas nações, grandes nações. Que todos possam pensar mais no coletivo do que no individual. Para que possamos irmanados, crescer, evoluir, viver em paz. E graças a Deus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo. Capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. E a lição, Parábola dos Talentos. A Bula dos Talentos. Muito bem. Então vamos prosseguir nossos estudos, falando um pouquinho sobre Revolução Francesa, onde a parábola dos talentos se encaixa muito bem. Celso, está fechado o microfone. Capítulo 22, a Revolução Francesa, a França no século XVIII. A independência americana acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades, depois do extravagante reinado de Luís XV. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, não mais se haviam reunido os Estados Gerais, fortalecendo cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valera o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes. O bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida.
Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais, em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros. Não obstante, a boa vontade e a cooperação de Necker, em nome do rei. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedia de numerosos incidentes, inicia-se a Revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Então, a gente está no reinado de Luís XVI, que procurou fazer um bom reinado. Mas o reinado anterior, de Luís XV, foi um reinado de muito. Se, se gastou muito. Ou seja, os nobres, a realeza, os nobres gastavam muito e não contribuía com os impostos. O clero, a igreja, também gastava muito e não contribuía com os impostos. Então ficava toda a renda, todo o peso, né, sobrecarregado sobre a burguesia, sobre o povo. Mais ou menos o que acontece hoje aqui no Brasil. Mas vamos deixar isso para lá. É, então, aí, o que acontecia? Eles estavam no ano lá de 1700 e próximo de 89, um pouco antes dessa época. Desde mais de 150 anos antes, que não tinha a reunião dos Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Era uma reunião que se conversava a realeza, a nobreza e a burguesia e o povo. Então, era uma reunião para ser discutido entre esses três pilares: o rei, os nobres e a burguesia e parte do povo. Depois dessa época, de 1614, não houve mais reunião, ou seja, o rei decidia tudo. Estava uma centralização muito forte em cima do rei. E nesse reinado do Luís XV, ele gastou muito, teve guerras caríssimas, existiu luxo e o povo passando fome. Até que o Luís XVI tentou salvar a realeza, mas o povo já estava já revoltado, o povo já estava passando muitas necessidades, né? Poderia ter sido acontecido, né, uma transição mais tranquila, mas quando a gente vai ver aí a Revolução Francesa de uma realeza, de um rei, para a próxima etapa, houve uma época de sombras, como está descrito aqui no próximo trecho, de muita violência. Época de sombras. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789, e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. O mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada, naquela época, pelo plano espiritual, ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores.
Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam a treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos, como Robespierre e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. Então, eles estavam sobre o domínio da realeza, de um rei. Na Inglaterra também existia um rei, mas na Inglaterra, o que eles fizeram? Eles diminuíram o poder do rei e fizeram um parlamento. Então, quem passou a administrar o país foi o parlamento. E, dentre os parlamentares, um era escolhido para o primeiro-ministro, que era para organizar o país. A França poderia ter feito essa transição também de uma realeza absoluta para um regime parlamentarista, como na Inglaterra, de maneira mais tranquila, menos tenebrosa, menos sombria. Mas as pessoas estavam tão revoltadas e essa influência negativa dos espíritos, das pessoas encarnadas, fizeram com que uma região um momento de sombra, de treva, aconteceu. Então, logicamente, o que aconteceu? Muitos excessos nessa própria revolução, né? Por exemplo, a esse Luís XVI vai falar mais pra frente que ele foi, ó, cortado a cabeça dele, foi guilhotinado. Lá para trás, falou sobre a queda da Bastilha. Bastilha era um lugar onde era uma prisão e um depósito de pólvora. Então, para fazer essa revolução, para a luta armada, o povo, né, que precisava da pólvora para os mosquetes, para as armas. Então, eles invadiram a Bastilha em busca da pólvora, né? Libertaram os presos, mas o principal objetivo lá era pegar a pólvora para alimentar as armas. Nisso houve uma desordem geral da população, tanto que o rei que perdeu, né, o, po- o poder, ele tentou fugir, porque ele sabia que ele ia ser morto. Antes disso, ele tentou organizar o exército e fazer com que isso não acontecesse. Mas já estava já tão desorganizado que o exército não foi suficiente. Mas a ideia inicial do mundo espiritual era fazer uma transição mais tranquila, sair dessa realeza para uma coisa como o parlamentarismo, por exemplo, pegando as ideias de liberdade, de fraternidade, e fazer uma transição tranquila, e não essa era de violência que aconteceu. Contra os excessos da Revolução. A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa que, sob a orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e por largos anos uma luta de morte. A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1790 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina. Verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia, em vão tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris.
antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluem-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos, numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe burbunhavam no coração, não obstante a sua calma aparente. Renovam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores com estrépito, abafando as suas afirmativas. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país. Mas, não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também no mundo espiritual reúnem-se os gênios da latinidade, sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora a corajosa e sincera filha de Domeme, volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, são por ela conduzidos às plagas da América para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Quem que é a filha de Dom Remy? A Andressa falou dela na semana passada. A Joana d'Arc. Então, lá no século XV, a Joana d'Arc, né, participou lá da Guerra dos 100 Anos e acabou à frente dos exércitos franceses. Agora ela está no mundo espiritual. E ela volta, mas não como encarnada. Ela volta à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores para ajudar esse povo que precisa se recuperar. Então, a França estava lá passando sob grande sofrimento pela tirania lá dos reis. Esse último rei, o Luís XV, que foi um rei que acabou com a França, né? Então deixou a França em misérias e estourou sobre o apoio do clero e da nobreza. Podia ter feito uma transição mais tranquila, mas eles não conseguiram fazer. Fizeram grandes violências, mataram muita gente, fizeram a guilhotina, fizeram toda essa época de sombras, né? Essas todas pessoas influenciadas pelas trevas. E agora essas pessoas precisavam se regenerar, precisavam se recuperar. Então, os ingleses e a Europa procuraram, né, fazer um cerco para repudiar todas as atitudes que estavam acontecendo dentro da França, que podia ser, por exemplo, regime parlamentarista. Agora, no mundo espiritual, estava acontecendo a mesma coisa, mas para recuperar cada pessoa dessa que estava com pensamentos e atitudes erradas. Então, essas pessoas foram reencarnar na América. Na América, como um todo, né, as situações eram mais difíceis. Era uma situação onde a civilização ainda estava crescendo, se desenvolvendo. Era um continente ainda muito rude. Você tinha que desbravar muita coisa. Então, essas pessoas foram trazidas para reencarnar na América para realmente se regenerar, para se recuperar. E a Joana d'Arc foi uma dessas pessoas que trabalhou pela regeneração do povo francês, trazendo para novas reencarnações.
O período do terror. A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo, sob as suas disposições sábias e justas. A cidade de Paris teria de ser, ainda por muito tempo, o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. Erradamente, Carlota Corday entregou-se ao crime na residência de Marat, com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e expiando o seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo, em face da reação das massas anônimas e sofredoras. Sabe que tem a lei de ação e reação, né? Então a gente acaba gerando, né, fazendo uma ação e depois a gente acaba passando por isso, né? Então, Robespierre, a Marat, a Carlota foram pessoas responsáveis por grandes quantidades de pessoas mortas, né? Às vezes, muitas pessoas no mesmo dia passaram pela guilhotina, pela morte. E depois eles mesmos acabaram sofrendo os mesmos, a mesma morte que eles causaram para as pessoas. Mas foi uma época bem difícil para a França, né? Não precisava ter passado por isso, mas foi uma época bem trevosa, bem complicada para a França. A Constituição. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, conseguem os gênios da França inspirar os seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficavam entregues ao dos 500 e ao Conselho dos Anciões, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Estabelece-se, dessa forma, uma trégua de paz, aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade, em face do advento das novas ideias do liberalismo, e dos políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Contudo, a França, depois dos seus desvários de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto, no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Assim, com as atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado a culminâncias do poder. Então, apesar de toda essa barbaridade, parte trevosa, né? É, essa instabilidade do governo, começaram-se a tentar haver invasões dos países, dos povos ao redor da França. Essas ideias revolucionárias de liberdade e tudo isso, mas estava se esparramando pela Europa. E os reis, não querendo perder o poder, estavam pensando em, ó, vamos invadir a França para tentar acabar com isso, para tentar acabar com essas ideias. Só que a França não deveria ser dividida, não deveria ser invadida. Então,
Napoleão Bonaparte vem com a missão de manter a França unida. Então, ele veio numa missão. Ele cometeu alguns equívocos, mas ele veio com uma missão. Infelizmente, ele, né, acabou extrapolando o que ele devia fazer. Mas o objetivo era manter essa França unida. Então, isso ele conseguiu fazer. Só isso. Napoleão Bonaparte. O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli, com a paz de Campo-Formio, em 1797, para que a vaidade e a ambição lhe ensombrassem o pensamento. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do evangelho que a sua ação deveria validar, também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas formas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pode ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas, e verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído pelas suas próprias forças. Mas, no além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. O Emmanuel aí coloca nesse parágrafo, né, nesse trecho, né, duas pessoas que vieram em missão, Maomé e Napoleão Bonaparte. Tanto um quanto o outro falharam nas suas missões. Maomé veio para trazer o Evangelho de Cristo para o povo árabe. Infelizmente, ele que nasceu numa família pobre, né, uma família humilde, ele acabou casando com uma mulher rica e isso, essa riqueza desvirtuou os pensamentos e ele acabou desvirtuando o conhecimento que ele devia passar do Evangelho para o povo árabe. A mesma coisa foi Napoleão Bonaparte, que veio para unificar a França, não deixar a França ser dividida, manter a França como uma nação. Mas, infelizmente, as primeiras batalhas que ele vence, o poder, o imperialismo, né, chega no espírito dele, orgulhoso, e ele acaba extrapolando muito o que ele devia fazer. Em vez de ele só unificar a França, ele quis criar um império. Então, ele, apesar. Então, muita gente de nós aqui,
vem com os nossos compromissos. Então, cada um de nós vem com um compromisso para fazer nessa encarnação. Pode ser compromissos pequenos, médios ou grandes. Então, a gente tem que procurar pensar o que eu devo fazer na minha vida. Eu vim aqui para fazer o quê? Para ficar rico? Eu vim aqui para ficar famoso? Eu vim aqui para ter poder? Ou eu vim aqui para me transformar espiritualmente? O que que eu pensava antes de reencarnar? Como espírito, qual era o meu objetivo antes de vir para cá? Então é isso que a gente, lendo os livros e lendo os exemplos, a gente tem que refletir. O que eu devo fazer? O que eu devo, como eu devo me comportar? Qual a minha missão? É pequena, mas qual a minha missão? O que que eu devo fazer? Eu não tenho a missão de Napoleão Bonaparte, mas eu tenho a missão da minha jornada. Então, cada um de nós tem que refletir sobre, né, a nossa missão. O que a gente tem que fazer, qual o objetivo nosso reencarnado. Então, e procurar, né, cumprir o que a gente combinou, prometeu antes de vir para cá. Allan Kardec. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços das esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. Compenetrado de sua missão consoladora e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, ao 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, ali está, né, o Napoleão, né, crescendo, o Napoleão tomando poder, o Napoleão sendo coroado pelo Papa, e todas essas, né, que o Napoleão veio com uma missão, mas ele fugiu bem da missão dele, né? Então, tudo isso gera, né, para que os grandes gênios, os grandes espíritos, os líderes no mundo espiritual se reúnem para pensar o que fazer para a população se transformar. E, realmente, quando Jesus esteve aqui encarnado, ele, ele promete que vai enviar o Consolador, vai enviar um Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então, para trazer o Consolador prometido, a doutrina espírita, para a Terra, precisa de uma pessoa de alto gabarito espiritual. Então, Jesus acaba escolhendo um dos grandes espíritos, que é o Hippolyte Rivail, Denisard, o conhecido nosso Allan Kardec, que nasce em 3 de outubro de 1804, ainda quando Napoleão está no poder.
capítulo 23, o século XIX, depois da Revolução. Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. A diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, restabelecendo naquela mesma época antigas dinastias. Também a Igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundara o seu reino perecível. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89. Mormente, na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de se beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se, a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades da sua feição dogmática, reconheceu a limitação de seus poderes junto às massas, resignando-se com a nova situação. Ou seja, depois de uma grande transformação, né, aquela parte muito trevosa, grande movimento popular, o Napoleão sobe ao poder, acaba unificando a França, né, mas também comete grandes equívocos, né, grandes erros. Aí, depois disso, né, que Napoleão, o imperador, né, vira imperador, eles acabam restituindo a realeza para a França. Então, o governo agora de Luís XVIII acaba voltando, só que não no sentido de uma realeza absolutista, aonde o rei pode tudo, é um poder infinito, mas sobre uma nova legislação, uma nova constituição, aonde tem uma distribuição maior dos poderes entre as pessoas. Ou seja, não tem ninguém aí que tem um poder absoluto, nem o rei, nem a igreja. Então há uma distribuição mais uniforme entre os estados sobre cada uma das pessoas que representam, né, o poder. Então já é uma evolução sobre que tinha acontecido antes, sobre aquele rei absoluto, sobre o império de Napoleão. Então, agora a influência, por exemplo, do regime inglês já está mais sobre a França. Então, tem uma coisinha um pouquinho mais, né, distribuída do poder entre as pessoas, e não só numa pessoa só. Então, já é uma evolução sobre os regimes anteriores. Ainda não perfeito, mas uma evolução. Independência política da América. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional, com a restrição de poderes dos soberanos. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política,
caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os quatro vice-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria, e no Sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamavam-se a liberdade política das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Dom Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fraccionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Se a gente pensar no tamanho do Brasil e que esse Brasil gigante, né? Tem o Brasil e todos os outros países em volta do Brasil. Então, em volta do Brasil tem um monte de países menores. E o Brasil é um continente, praticamente. É um país muito grande. Sem pensar na influência espiritual da missão do Brasil, fica meio estranho, né? O Brasil ser tão grande, né? E conseguir crescer e manter esse estado, né? Gigante. Todos os outros países em volta do Brasil, de origem espanhola, né? Eles acabaram se fracionando. Eles conseguiram a independência, mas fizeram pequenos países. E o Brasil, por ajuda do mundo espiritual, formou esse grande país. Se você for analisar também a formação do Brasil, né? Por exemplo, e como foi feito, por exemplo, a independência do Brasil. A independência do Brasil foi feita de maneira meio que tranquila, sem grandes revoluções, sem grandes guerras. Enquanto nos Estados Unidos houve grandes guerras, né? Guerra lá entre os Estados Unidos e a Inglaterra, depois da guerra entre o Sul e o Norte, e um monte de outros países que atravessaram guerras, o Brasil se tornou independente sem, sem guerra. Outra coisa que influenciou a formação do Brasil foi o próprio, né, quando Napoleão estava no poder, ele tentou invadir Portugal. E a Inglaterra, aí ele ficou sob a tutela dos ingleses para proteger eles, a Portugal, de Napoleão. E com medo de morrer, de perder o poder, os reis de Portugal transferiram o centro do poder para o Brasil. Então, o Brasil passou de colônia para ter a família real. E depois, com o rei, né, de Portugal e Brasil no Brasil, transformou o Brasil de uma outra escala, de um outro nível. E quando Portugal, o rei, não esqueci o nome dele agora, mas o rei, o pai de Dom Pedro, volta para Portugal, ele fala, filho, se por acaso ocorrer um momento de independência, faz o seguinte, assume você o poder, né? Pode assumir. Vira você rei, vira você imperador. E como que foi feito a independência do Brasil? Estão vendo alguns movimentos. Aí o Dom Pedro falou, ó, melhor eu tomar o poder do que vamos declarar independência. Independência do pai dele, mas para não perder o poder.
Aí ele declara a independência. Aí ele faz guerra contra o Portugal? Não. O que que ele faz? Ele resolve comprar a independência. Portugal tem uma grande dívida com a Inglaterra. Aí a dívida de Portugal com a Inglaterra passa para o Brasil. Então o Brasil fica independente e já endividado. Portugal se livra da independência, mas o Brasil fica endividado com a Inglaterra. Mas o importante aqui é que o Brasil se torna independente sem uma revolução, sem uma grande guerra. O que aconteceu na toda essa parte latina, né? Teve grandes revoluções, grandes brigas, muitas mortes. E no Brasil foi muito mais tranquilo do que qualquer outro país, né? E esse tamanho do Brasil realmente é de admirar sobre toda a só realmente os espíritos de Jesus para poder conseguir manter o Brasil tão grande, né? E até crescer, né? Quando o Brasil adquirir o Acre. Allan Kardec e os seus colaboradores. No século XIX, desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que a conduziram às culminâncias do século XX. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicações com o telégrafo e as vias férreas estabelece o intercâmbio direto dos povos. A literatura enche-se de expressões notáveis e imorredoras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surgem o telefone e o fonógrafo. Aparecem os primeiros sucos no campo da radiotelegrafia, encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas da natureza. Estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes atestam uma vida nova. A pintura e a música denunciam elevado sabor de espiritualidade avançada. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexpressíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Então aí ele tá descrevendo, né, uma grande revolução que aconteceu nessa época. Então, com a tecnologia de você fazer livros e reproduzir, imprimir livros, você permite que a cultura seja, né, esparramada. Com o telégrafo, com as linhas férreas, né? Então, com o telégrafo, a comunicação
é possível a grandes distâncias. Com as linhas de ferro, os trens, o transporte de passageiros também acaba sendo em grande escala. E o telefone, o fonógrafo e tantas outras invenções e tecnologias que foram trazidas do mundo espiritual para a matéria para facilitar, para diminuir as distâncias físicas e intelectuais de todo o planeta. Então, toda uma programação para o desenvolvimento. Também nessa época, as ciências começam a desenvolver. Antes, não tinha como desenvolver a ciência. Uma, porque a igreja atrapalhava. Depois, se você descobre alguma coisa, aquele conhecimento ficava restrito a um pequeno grupo. Agora, com a comunicação, você consegue transmitir algo a grandes distâncias. Você consegue escrever, consegue fazer jornais, consegue publicar livros, e esse conhecimento vai se esparramando pela, pelos países, pelos povos. Então, a cultura vai se desenvolvendo em toda a população. Então, há uma revolução, há uma aceleração de descobertas e de transferência de conhecimento para todo mundo. E tudo isso é possível, tudo isso ajuda na codificação da doutrina espírita. Imagina você trazer todo o conhecimento da doutrina espírita e ainda ficar copiando aqueles textos, aqueles papiros, aquelas escritas. Então, tudo isso, todos esses ingredientes precisavam estar desenvolvidos para você entender a ciência, para você entender a doutrina. Então, a doutrina espírita é filosofia, é religião, é ciência, e todos esses pilares da doutrina foram desenvolvidas, né, anteriormente para dar base para você sustentar e você argumentar e você desenvolver o raciocínio dos espíritos, que era impossível até pouco tempo atrás. Começando pelo próprio conhecimento do Kardec, porque a forma como ele estudou por uma metodologia do Pestalozzi, que abria a mente das pessoas para questionar. O aprendizado todinho do ensino é baseado em perguntar, questionar, provar. É científico, o método científico do espiritismo se baseia na experimentação. Então, se não foi no momento certo, devido e principalmente se não fosse tudo que aconteceu, que foi muito triste da Revolução Francesa, da forma como foi, talvez o espiritismo demoraria mais tempo a chegar no orbe, porque a igreja teria mais poder e o espiritismo não ia passar pelo crivo, como não passou. Foi até essa liberdade de culto francês que fez com que, quando ele publicou nos outros lugares da Europa, principalmente Espanha e outros países assim, principalmente na Espanha, né? Os livros foram publicados lá e como lá a igreja era preponderante, foram queimados e aí chamou mais a atenção da população, porque o que que é isso que a igreja não quer que a gente saiba? Então se espalhou para o mundo todo, chegou para o Brasil. Demoraria mais tempo se não fosse a curiosidade das pessoas, né? Por que que a igreja não deixa a gente ler? O que é isso que está sendo queimado? A imprensa livre publicou que estavam sendo queimados livros e eles conseguiram difundir o espiritismo que chegou ao Brasil. Então, tudo tem bem um percurso muito. Nossos espíritos tiveram muito trabalho para a gente
Tá estudando tudo isso aí hoje, né? Bastante, bastante, hein? Verdade. As ciências sociais. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma, o ascendente dos dogmas absurdos da Igreja. As confissões cristãs atormentadas e divididas viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo às teorias de Spencer e de Comte. Esclarecem as nossas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios, dominando a ferro e fogo. Com chegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento. Então a igreja acumulava poder, ela tinha conhecimento. Com a imprensa, as Bíblias começaram a ser produzidas. Mesmo assim, eles eram contra, né, a leitura das Bíblias pelos cristãos, porque eles queriam manter o poder. Em vez de seguir a filosofia de Jesus, de ser humildes, né, Jesus passou toda a vida dele exemplificando a humildade. E a igreja foi exatamente no sentido oposto, na concentração de bens materiais. Enquanto a população passava necessidades, passava fome, né? A igreja é cada vez mais rica, mais poderosa e sempre se ligando às pessoas ligadas ao poder político. Então, isso acabou, né, gerando, né, tem uma culpa muito grande dentro dessa igreja romana. Por isso que, aos poucos, né, esse poder vai sendo diminuído, né, e vão sendo mandados, enviados, tudo o que a gente já conversou, né, na outra semana, sobre os protestantes, de pessoas que protestavam contra a forma da igreja se comportar. Sobre a leitura da Bíblia, sobre a filosofia, sobre essa riqueza que a igreja concentra, né? E deixando as pessoas mais pobres continuar passando necessidades. Né? Mas por isso que vai se desenvolvendo tanto a ciência, né? As ciências, né? A matemática, a química, a física, e agora também as ciências sociais. Então, todas essas ciências vão sendo desenvolvidas apesar da igreja e ser contra. Então, aos poucos, vai tendo as pessoas vão conseguindo mais liberdade e vão se expressando, e essas ciências vão crescendo. Um problema de a igreja dominar e de maneira absoluta é que a ciência, quando desenvolve, acaba virando materialista, porque como a igreja
acabou sendo um mau exemplo dentro da parte religiosa, a ciência acaba criando as ideias e acaba indo contrário à igreja. Então, acaba virando cada vez mais uma ciência materialista, fugindo da religião, fugindo da Igreja Católica. A tarefa do missionário. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzido a civilização às suas profundas bases religiosas. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas. Como partir igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender os chamamentos do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe a síntese em gloriosos complementos. O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. Dentro do livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, ele classifica, né, o movimento espírita como uma invasão organizada dos espíritos. Então, Kardec não veio sozinho, né? Veio com toda uma grande quantidade de espíritos e uma grande quantidade de manifestações. Esse fenômeno de Hydesville, nos Estados Unidos, foi um fenômeno que chamou muito a atenção da população nos Estados Unidos e no mundo. Então, todo mundo sabe aqui que esse fenômeno de Hydesville foi, era lá duas irmãs, né, que na casa existia pancadas. E essas pancadas eram inexplicáveis, né? Até que um repórter, né? Ele fez a seguinte promessa: eu vou provar que isso não tem nada a ver com o mundo espiritual, não tem nada a ver com o espírito. Se eu não conseguir provar que isso é do mundo espiritual, eu tiro a minha vida. Aí ele foi passando, regular, estudando aqui, estudando lá, blá, 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 ele não conseguiu provar que não era de espírito e mudou de ideia, falou, não, não foi bem isso que eu falei, não foi me matar, não sei o quê, né? E realmente, isso acabou chamando a atenção da cidade, do estado, do país e do mundo. Então, esse fenômeno, né, e só pode chegar no mundo porque existia telefone, telégrafo, fonógrafo, livros, jornais. Ou seja, uma notícia numa cidade nos Estados Unidos foi para o mundo. Então, esse fenômeno, né, que depois demonstrou-se que era uma pessoa, um mascate que foi enterrado dentro da casa e ele estava se manifestando através das médiuns de efeitos físicos da casa, as irmãs Fox. Então, isso aconteceu no mundo todo. Então, na França, aconteceu lá as mesas girantes. E em vários lugares do mundo aconteceram manifestações, né,
e muitos deles defeitos físicos, que chamava a atenção das pessoas para chamar a atenção do mundo espiritual. Então, essa grande invasão do mundo espiritual foi para chamar a atenção de todos para o mundo invisível. Então, isso foi acontecendo e foi transformando as pessoas para algo que eles não conseguiam explicar e foram estudando, estudando, estudando para entender qual é o fenômeno. Não de uma forma, né? Eu vou acreditar naquilo, mas de uma forma estudada. Mas isso aqui está acontecendo. Mas essa mesa está me respondendo perguntas. A mesa não é inteligente. Mas como é que a mesa responde pergunta de maneira inteligente? Será que esse conhecimento tem a ver com as pessoas em volta da mesa? Ah, não, mas esse conhecimento não está ligado a ninguém que está na mesa. É algo que ninguém está sabendo e a mesa responde. Mas de onde vem essa resposta? Então, esse pensamento, essa filosofia, essa reflexão faz crescer, né, os estudos, vai crescer a curiosidade de Kardec e de outras pessoas sobre o estudo, sobre o mundo dos espíritos. O mais interessante das irmãs Fox é que, assim, depois, por causa da pressão religiosa da família, algum tempo depois, e até porque elas queriam casar, elas negaram o fato. Só que, na velhice, elas falaram não, era realmente verdade. A gente negou porque senão ninguém teria vida para. Uma delas não chegou a casar, se eu não me engano. E teve também o fato de que, durante os fenômenos que foram espalhados pelo mundo todo, negando, hum, quase todo mundo teve no Brasil, teve. Tem alguns livros que contam dos fenômenos aqui no Brasil, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, na época, que eram muito fortes também. Teve em Minas Gerais também médiums, situações de efeito físico, e teve correspondência depois disso. Eu não me lembro, se eu não me engano, eu li isso no jornal da Revista Espírita, que tem tradução. Se a gente procurar na internet, tem tradução dos jornais da época. E o Kardec, ele também queria desmentir. Ele não foi com leviandade, porque a intenção dele era comprovar de que isso era só diversão da população. E realmente tinha pessoas que só entravam nas mesas girantes com o intuito de se divertir. Elas não levavam a sério o que estava sendo feito. Algumas sim. No caso, as pessoas com quem ele fez tinham crianças também. E quem deu as primeiras comunicações ao Kardec eram duas meninas de 14 anos de idade. Eram duas crianças. Numa época em que o conhecimento não existia. Não dava para. Tinha jornal, tinha comunicação à distância, mas não tinha como elas saberem o que estava sendo escrito em outros lugares do país, ou outro lado do mundo, ou seja, onde for, de onde vinham várias comunicações, confirmando depois os livros e tudo mais, que o Kardec sistemizou o espiritismo. Então, não uma prova, são muitas, né? Da idoneidade do conceito espírita do conhecimento. E assim, apesar da ciência hoje negar o fato da imortalidade da alma, existem cientistas sérios hoje no Brasil estudando sobre EQM, físicos, tem até uma página, se eu não me engano, Afinal, o que somos nós? Ela é quem comanda a página é
um físico, ai, eu não me lembro o nome dele, mas ele é físico mesmo, estudou bonitinho ali e tem um neurologista que também fez uma pós-graduação baseada nisso. Tem livros publicados estudando experiências de quase morte com confirmações assim maravilhosas, experiências assim muito comprovadoras, porque não é o depoimento de uma pessoa, é o depoimento inequívoco de saber situações como um tênis no teto do telhado de um prédio onde não tem como saber que aquilo existia, a cor que era aquele tênis, e a pessoa estava sendo operada e teve uma parada cardíaca e passou pela experiência e viu o tênis lá. Eles conseguiram com muita dificuldade localizar, porque estava escondido no teto, num lugar muito assim, não tinha como ninguém ali que estivesse operando nada a ver, e estava lá direitinho onde a pessoa falou. E assim, um monte de experiências, uma enxurrada delas, tudo sendo estudado hoje. E por mais que a ciência negue o fato, e ok, ela nega. O olhar científico, o olhar científico de questionar, onde também entra a filosofia, é o que torna o espiritismo maravilhoso. A gente não pode acreditar por acreditar, a gente acredita porque você pesquisa, entende e comprova. Isso é o mais incrível dentro do espiritismo, assim, de todas as religiões que eu já vi, como eu falei já para algumas amigas, eu teria sido ateia se não fosse espírita, porque é muito difícil, assim, eu não sei acreditar em alguma coisa sem eu entender o que eu estou acreditando. E eu também não sei dizer amém a tudo que todo mundo diz. Não, isso nunca vai acontecer. Não é da minha natureza humana. É, e acho que o espiritismo veio para esse tipo de pessoa que quem foi ateu provavelmente em outras encarnações, quem provavelmente em outras encarnações saiu fora da vida, ex-suicidas e tudo mais, tem onde encontrar Deus, tem o caminho por onde encontrar esse caminho, porque e é mais fácil também. Se a pessoa não for arrogante, pretensiosa, de querer achar mais do que todo mundo, se parar um pouquinho e colocar o si, o talvez, a curiosidade, consegue seguir o caminho aí e encontra dentro do espiritismo uma boa crença para seguir aí. Porque foi por isso que um padre perguntou para o Kardec: para que mais uma religião? Aí o Kardec respondeu: eu não estou criando uma religião para competir com a sua. Quem já está bem dentro já tem uma religião que ele se encaixa, ele entende, ele gosta, ele tem afinidade, ok. Mas tem muita gente que não está se encaixando e não está aceitando nenhuma das religiões que hoje existem. Sim, E realmente, muitas pessoas que acabam se tornando espíritas podem ter vindo, por exemplo, de materialismo. Ou pode estar, eram católicas, protestantes ou qualquer outra religião, mas não estava afinizado, não tá, ouvia o padre falar, mas tem algo que está esquisito aí, não estou entendendo Não bem. faz sentido. Não faz sentido, esses dogmas não faz sentido. Então, o Kardec falou, ó, não é para as pessoas que estão felizes na religião que existe o espiritismo. É pessoas que não se enquadram em nenhuma dessas, né? no Que são, espiritismo.
O que tá, espiritismo foi, desculpa, Lourenço, o espiritismo nunca foi para tirar ninguém da sua religião. E não é isso que a gente, eu imagino que ninguém sendo espírita quer. A gente não quer, ai, vem porque. Não. Se você tá feliz, que bom, que ótimo. Continua dentro da sua religião. Porque não é isso que o espiritismo quer. Ele não quer mais adeptos que abaixem a cabeça e sigam simplesmente o que uma pessoa, um pastor, um líder religioso diz. O espiritismo traz o questionamento. Quem é espírita nunca está satisfeito com a quantidade do que conhece. Nunca é o suficiente o aprendizado. É sempre o desafio do conhecer mais, se inteirar mais, se conhecer mais. Então, não vai caber a todo mundo. E tá bom que seja assim. Todas as religiões são válidas se elas trazem o bem e se elas levam um caminho legal para uma pessoa se tornar melhor. O objetivo do espiritismo não é ser, tanto é que não é fora do espiritismo, é fora da caridade. Nunca foi esse o conceito. Ô, prof, você hoje deu uma bela de uma introdução para o estudo que vem aí, né? Perfeito. pois é, né? A Andressa falou também dos fenômenos que aconteceu no mundo todo, né? Um dos grandes médiums aqui também foi o Eurípides Barçanufo, né? Então, o Eurípides Barçanufo, que era católico, estava feliz dentro do catolicismo, né? Ele acreditava bastante, ele era coroinha, ele era bem, né? Religioso dentro da Igreja Católica. E ele, quando ah, alguém próximo dele acaba dando para ele um livro, né? Eu esqueci o nome do livro, qual dos livros foi dado. Acho que não foi o livro, não foi o da codificação. Acho que foi algum outro livro espírita para ele. Bom, eu não lembro qual livro que ele leu. Ele se interessou tanto pelo livro que ele passou a madrugada inteira lendo aquele livro, né? Então ele começou a ler à noite, virou a madrugada e acabou lendo totalmente o livro. De tão interessante que era o livro que passaram para ele. E a partir disso, né, ele se torna espírita. E ele realmente tem fenômenos mediúnicos maravilhosos, né? Como ele está dentro de uma sala de aula no colégio Allan Kardec e está dando aula. Ele fala: ó, alunos, dá um tempinho aí que eu preciso fazer um parto. Aí ele sentado, ele para, ele fica quietinho e tal, né? E os alunos educados aguardam em silêncio, né? O professor se desdobrar, ele vai até uma fazenda, né? Se materializa na fazenda, faz o parto da mulher do fazendeiro, que estava com o filho com um cordão, sei lá, em torno do pescoço, né? Sem ajuda, né? A criança ia morrer, né? E ele faz o parto, aí ele se desmaterializa, volta para a escola e volta a dar aula. Quando ele está voltando a dar aula para os alunos, tal, chega o capataz do fazendeiro. Ô, seu Marçanufo, Marçanufo, ô, fulano lá, o fazendeiro está chamando você para fazer o parto, né? E o capataz veio a cavalo. Muito,
E quando aí ele falou, não, 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 eu já tive lá, já fiz o parto já, fique tranquilo. Aí o capataz falou, mas como assim? Eu vim a cavalo a todo vapor e o senhor já foi e voltou? Como? Foi de carro, que nem existia, né? Então, o cara ficou assim. Aí quando ele volta, ele realmente vê a criança lá, tá, aí o cara fala, mas como é que ele foi e voltou tão rápido? Então, uma das coisas, né, dos fenômenos mediúnicos, né, que o Barçanufo, né, tinha. Outra coisa que também me impressiona no livro dele, na vida dele, é que ele vai participar de uma reunião mediúnica, né, e acaba alguns espíritos manifestando. Ele começa a fazer perguntas. E quem vai responder para ele é só o João Evangelista. O João Evangelista você lá aparece e vai responder para o Eurípides. Falei, agora conhece, hein? Porque vem lá o João Evangelista e responder para alguém que ainda estava aprendendo a doutrina espírita, né? Estava lá começando, ainda estava na dúvida tal. E o próprio João Evangelista para poder responder para o Eurípides. Ou seja, é um espírito de grande conhecimento e veio com a missão de fazer grandes coisas. E assim vai, né? Com todos esses fenômenos aí. Mas a gente continua isso na próxima semana, não é? O livro está quase no fim, quase no fim. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje, não do livro? Vamos lá, voluntários. Vou ter que escolher um voluntário? Vamos lá, quem quer fazer a prece de encerramento? Eu faço. Vamos lá. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a oportunidade do aprendizado da noite de hoje. Que tenhamos força necessária para os desafios do dia a dia, internalizando aqui as lições estudadas e trazendo para a nossa vida, para os nossos desafios, para que consigamos vencer os desafios e tornar a jornada menos árdua. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, que leve a luz desse Evangelho, desse estudo, a luz que agora juntos emanamos para as casas espíritas, a Casa do Caminho, a Casa da Esperança, para que os bons espíritos possam, assim, ajudar mais pessoas, consolando, tratando e auxiliando da melhor maneira possível. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, que olhai pelo nosso país, olhai pelo nosso mundo, que nosso Mestre Jesus seja sempre o leme a levar essa nau e que consigamos juntos fazer essa travessia da melhor maneira possível. E pedimos juntos em oração que ouvi a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Boas vidências? Eu não. Santa Pérsia. Roberto?  ？ Eu vi o, ， 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 o,
Lourenço, uma entidade mulher, muito bonita, uma beleza imensa, e ela trazia nas mãos como se fosse uma seringa de injeção. E lá dentro do tubo tinha aqueles brilhos que rodavam lá dentro daquela cápsula. Então ela começou a injetar na cabeça de cada um esse líquido. Era pouca coisa, mas o líquido tinha um monte de estrelinhas, né, bem prateadinhas, outras parecidas com feita de vidro, né, bem miudinhas. Então ela injetava em cada cabeça um pouco desse líquido em nós. Foi o que apareceu hoje. Bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada, Lourenço, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, prof. Obrigado, Sérgio. Tchau, Celso. Tchau, Nação. Tchau.